a partir deste momento, dou como iniciada esta nossa audição. Começo naturalmente por saudar todos, agradecer a presença, mas gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Sr. Eurodeputado Paulo Rangel pela sua disponibilidade em partilhar connosco a sua experiência e a sua visão sobre a Europa e, certamente, muito particularmente, sobre o especial e histórico momento que vivemos. Gostaria apenas de lembrar as regras dessa nossa audição. Portanto, o Sr. Eurodeputado terá 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para colocar questões, havendo direito a resposta imediata por tempo equivalente por parte do Sr. Eurodeputado. E nestes termos, sem mais delongas, para que possamos cumprir a nossa agenda, iria dar a palavra ao Sr. Eurodeputado Paulo Rangel, pedindo, uma vez mais, a todos a máxima autodisciplina na gestão dos tempos, porque a tendência para que as ultrapassagens se verifiquem são muito grandes e, havendo um precedente, é depois impossível travar os demais. E gostava de vos lembrar que teremos uma audição imediatamente a seguir com a Sra. Deputada Maria Manuel Leitão Marques. Portanto, Sr. Eurodeputado Paulo Rangel, renovando os meus agradecimentos e a nossa satisfação por estar connosco, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Naturalmente quero, antes de mais, cumprimentar o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Deputado Capolas Santos, e não quero deixar de dizer que é para mim uma enorme honra e gosto estar aqui na Comissão e estar em particular na Comissão presidida por ele, porque o Deputado Capolas Santos deixou no Parlamento Europeu uma impressão fortíssima e todos nós sabemos que foi um dos deputados portugueses que não só melhor serviu Portugal, como também a Europa, nomeadamente nas questões agrícolas, aliás, com quem pude aprender também alguma coisa sobre agricultura, embora o meu conhecimento continue muito indigente, mas eu não queria deixar de fazer este sublinhado de que, de facto, ainda hoje, eu diria que em matérias essencialmente de política agrícola comum, o deputado Capolas Santos é uma referência europeia, não é apenas uma referência nacional, é uma referência europeia e julgo que isso também dá, digamos, à nossa Comissão de Assuntos Europeus uma visibilidade externa que é importante. Bom, dito isto, e porque o tempo realmente urge, eu iria naturalmente tentar ser telegráfico. Eu devo dizer o seguinte, eu tenho a certeza que iremos falar sobre a questão do plano de recuperação e sobre o atual momento que vive a Europa, e, portanto, muito coincidência nas nossas perguntas, com certeza haverá uma incidência grande nas questões de como é que olhamos para o futuro imediato a partir desta proposta da Comissão, que ainda não está adquirida, embora eu acho que ao fim vai passar grandemente incólume e, portanto, vai ser realmente um momento muito importante de reforço da integração europeia, mas justamente por isso eu gostava de, até porque tenho especiais responsabilidades em áreas que estão diretamente ligadas com esta questão económica e eu diria até social, mas essencialmente económica e financeira, mas que estão para lá disso e que são cruciais para que este plano económico e financeiro possa vencer, eu iria talvez dar esse enquadramento. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que sou hoje comissão, enfim, já tinha sido no passado, mas não tinha sido efetivo, da Comissão das Liberdades, da Comissão LIBE, e aí tem um papel muito relevante porque faço parte do grupo de trabalho de Schengen. Aliás, tenho o relatório do Serviço de Informações de Schengen. E o que eu queria dizer aqui é o seguinte, a questão do mercado interno e a questão, no fundo, do sucesso deste plano económico e financeiro vai depender muito da abertura e da reabertura de fronteiras e como é que ela vai ser feita. E nós estamos a monitorizar isso. Por outro lado, a questão do Brexit, que está a correr ao mesmo tempo, tem implicações decisivas em Schengen e no sistema de informação de Schengen. E, portanto, acompanhar estas matérias, do meu ponto de vista, é absolutamente essencial. Eu estou, neste momento, a negociar o novo sistema de informação de vistos. Estou, enfim, a acompanhar também, como relator sombra, a implementação das políticas de retorno, que está ligada, no fundo, aos refugiados.
sou relator de sombra no relatório anual de Schengen e, portanto, vamos ter agora aqui uma resolução sobre a reabertura de fronteiras e sobre Schengen, precisamente já no plenário de 14, 15 de junho e, portanto, dessa semana, da semana de 14, 15 de junho, que será 17, 18, e, portanto, há aqui um ponto muito, muito relevante, a questão da abertura de fronteiras. O segundo ponto que eu acho que é muito importante tem sido a questão, essencialmente também nos negócios estrangeiros. Nessa comissão eu tive também um papel relevante. Ainda ontem fiz 2 perguntas sobre matérias que estão totalmente esquecidas pela pandemia. Uma é a questão de Moçambique, não é? E sinceramente Portugal não tem dado atenção devida a Moçambique, tem dado alguma à Guiné, onde o impasse é muito grande, mas o progresso das forças fundamentalistas é brutal em Moçambique, e nomeadamente ligadas ao Daesh e ao ISIS, e nós temos de fazer alguma coisa, enquanto União Europeia e também enquanto Estado português. Também a questão da Venezuela, da situação de estar a deteriorar a olhos vistos, também muito por causa da pandemia, mas também, sinceramente, eu sou o relator permanente para a Bósnia-Herzegovina, portanto tenho uma grande atenção aos Balcãs, em particular, e até à parceria oriental, mas, enfim, temos para Portugal, fomos escolhidos para esta função, porque somos neutrais neste conflito e, portanto, podemos ter aqui um papel relevante. Depois, terceiro ponto que eu consideraria, juntamente com o Schengen, mais relevante para nós e para o vencer da crise, é a questão da Comissão de Assuntos Constitucionais. Na Comissão de Assuntos Constitucionais, eu queria dar aqui uma novidade, estou a dá-la em primeira mão, foi decidida esta semana, mas julgo que para Portugal, que é uma coisa muito importante, digo, enfim, com orgulho e talvez sem modéstia, mas que é, eu fui nomeado relator para o direito de iniciativa. Como sabem, o Parlamento Europeu é talvez o único Parlamento do mundo democrático que não tem iniciativa legislativa. Quem tem iniciativa legislativa é a Comissão. E hoje em dia existe um grande desequilíbrio de poderes na União Europeia. Porquê? Porque o Conselho Europeu e até o Conselho de Ministros muitas vezes conseguem impor a sua agenda à Comissão. E o Parlamento Europeu, como não tem iniciativa legislativa, embora tenha uma iniciativa indireta tentando impor, através do programa multianual, a sua agenda, a verdade é que está em grande déficit. E ter um português a ser escolhido pelos seus pares para fazer um relatório que pode verdadeiramente virar o equilíbrio de poderes na União Europeia, se vier a ter depois um acompanhamento futuro em termos de uma conferência de futuro da Europa, em termos de revisão dos tratados, eu acho que é uma coisa francamente positiva e, portanto, para mim, eu diria que é muito importante que nós tenhamos na linha da frente da ideia do direito de iniciativa do Parlamento para fazer do Parlamento Europeu um Parlamento totalmente democrático. Depois, já agora, e está diretamente ligado a isto, também queria dizer que sou o único português que faz parte do grupo de trabalho criado pelo Presidente Sassoli, tem apenas 6 pessoas ou 7 pessoas, para preparar a Conferência sobre o Futuro da Europa. E aqui ocorre-me dizer 2 ou 3 coisas. É importante, em primeiro lugar, que nós repensemos a união política. Se há coisa que verdadeiramente se alterou com este plano de relançamento da economia e das finanças europeias, se há coisa que verdadeiramente se alterou, foi precisamente, sem tirar nem pôr, a questão da união política e da integração, porque nós não podemos ter uma União Europeia que até já tem esquemas de mutualização de dívida sem sofisticarmos, não é, a legitimação democrática e o funcionamento das instituições europeias. E, portanto, é natural que esteja associado a este pacote uma visão sobre o futuro da Europa. Se ela era extremamente necessária, em termos até de uma revisão dos tratados, antes da Covid-19, eu acho que se tornou muito mais essencial depois da Covid-19. E, portanto, é esse o ponto que eu tenho defendido neste grupo de trabalho. Devo dizer que, neste momento, estamos muito satisfeitos porque o acordo Merkel-Macron pôs logo no seu preâmbulo e à cabeça a ideia de que é preciso desenvolver a Conferência do Futuro da Europa. Estou preocupado com uma coisa que vou dizer aqui e vou dizer com toda a verdade. Portugal, o governo português, a presidência portuguesa e, em particular, o primeiro-ministro português desvalorizam imenso a Conferência sobre o Futuro da Europa. O primeiro-ministro português fez declarações na Reper ainda há vários meses, em dezembro, que são, sinceramente, lamentáveis. Tenho que dizer isto, é um grande europeísta, eu admiro muito por muitas coisas, mas são lamentáveis, dizendo que a Conferência do Futuro da Europa não tinha interesse nenhum. O que é que acontece agora? É que nós temos a presidência portuguesa e acabou que a presidência alemã pôr a Conferência do Futuro da Europa no centro do seu programa.
Aliás, o programa que hoje saiu, enfim, talvez como um leak, não é? Talvez uma fuga de informação para o trio de presidências, Portugal já teve de engolir isto. Como é que o primeiro-ministro português, que é um europeísta, confesso, e a presidência portuguesa desvalorizam a Conferência sobre o Futuro da Europa, onde nós temos que repensar as instituições? Quer dizer, é uma coisa que não é por acaso que só um deputado do PPE é que está neste grupo de trabalho. É porque, enfim, o governo português e o partido que o apoia desvalorizaram por completo esta iniciativa. E nós corremos o risco de ficar para trás. Portugal devia estar numa posição liderante nesta matéria. E, portanto, eu devo dizer aqui que, tentando associar de um lado o direito de iniciativa, não é? De um lado, o direito de iniciativa, e do outro lado, a Conferência do Futuro da Europa, nós podemos alavancar, em termos institucionais, este momento verdadeiramente refundacional que a Europa pode estar a viver. É que se nós não formos capazes de acompanhar, em termos institucionais, este momento, se não formos capazes de dar esse salto, o que vai acontecer é que vamos ter outra vez o problema da crise das dívidas soberanas num certo sentido, que é, nós não temos instrumentos para lidar com as ambições que temos. E, portanto, vamos ficar outra vez mancos do ponto de vista constitucional, institucional e dos tratados. E, portanto, sinceramente, eu faço um apelo muito grande, já o fiz, aliás, diretamente ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, para que mudem a sua atitude quanto a esta conferência e Portugal apareça como um dos países liderantes desse esforço. Pois logo se verá que capacidade é que ele tem para andar para a frente. Mas, à partida, ser contra a revisão dos tratados e ser contra a Conferência do Futuro da Europa, eu acho que desvaloriza a posição portuguesa e, sinceramente, desvaloriza a posição europeia. E como eu estou profundamente envolvido nestas matérias, sinceramente, custa-me como português ir ter uma presidência no primeiro semestre de 2021, em que isto não é considerado uma prioridade fundamental. Sinceramente, eu podia aqui falar de muitas outras coisas que estou a fazer, o relatório para o Provedor de Justiça Europeu, a questão da liberalização dos vistos no Brasil, que para nós é uma coisa fundamental, e muitas outras coisas até no âmbito mais da atividade político-partidária, mas para manter aos 10 minutos que o Presidente Capolas Santos tão enfaticamente, no fundo, pediu que nos ativéssemos aos nossos tempos para o fazer. Agora ficaria totalmente aberto às vossas perguntas, seja, enfim, como disse, sobre o plano de recuperação económica e financeiro, em que eu sinceramente julgo que o PSD, em particular, teve um papel muito grande dentro do grupo PPE para fazer pontos. Não se pôs numa posição tão extremada como se fosse, por exemplo, a Grécia e a Irlanda, e conseguimos convencer pela primeira vez os nossos deputados alemães da CDU, não fomos só nós, também estiveram os italianos connosco, também estiveram os espanhóis connosco, a votarem a favor de um Recovery Fund e do Recovery Bond, foi uma coisa muito importante, mas também queria falar sobre o entorno disto. Schengen e o Brexit, como é que eles vão articular no contexto da superação da crise, e por outro lado, Conferência do Futuro da Europa e Direito de Iniciativa, como é que eles podem dar armadura constitucional a um plano que não é só económico, ele visa aprofundar a integração europeia. E, enfim, estaria agora aberto ao diálogo com os nossos deputados da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rangel. Muito obrigado pelas palavras simpáticas que teve para comigo e que apenas decorrem, certamente, da amizade de muitos anos de partilha no Parlamento Europeu. Agradecer-lhe a intervenção que acaba de fazer, porque um dos objetivos destas nossas audições é precisamente aproximar o Parlamento Nacional do Parlamento Europeu, neste caso, dos eurodeputados portugueses, permitindo conhecer o trabalho que estão a realizar e a sua percepção sobre os principais temas da agenda europeia. Eu vou dar a palavra de seguida ao deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e contradizendo-me um pouco relativamente à indicação inicial que dei quanto à gestão do tempo, infelizmente fui informado de que quer o senhor deputado do PCP, quer o deputado João Almeida do CDS, quer a deputada Cristina Rodrigues do PAN, estão neste momento noutros compromissos parlamentares, pelo que não poderão, nesta audiência, colocar perguntas, o que nos dá uma margem de disponibilidade de tempo um bocadinho maior e, nesse caso, poderei ser mais condescendente para as demais intervenções. Para já tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento para todos os meus colegas da Comissão de Assuntos Europeus
bem assim um cumprimento especial também para o Sr. Eurodeputado Paulo Rangel, que hoje nos dá o prazer de vir a esta Comissão também partilhar a sua experiência, que é longa e que é vasta, nomeadamente nas matérias europeias e, em particular, também nas que ele próprio referiu, que acompanha mais de perto. Obviamente que Portugal beneficia sempre que temos representantes do nosso país em instâncias internacionais, e temos tido muitos e bons, e com certeza que o sucesso das tarefas que o Dr. Paulo Rangel tem pela frente é também o sucesso de todos os portugueses e de todo o território português. Obviamente que nós hoje estamos num momento que provavelmente há 15 dias seria pouco previsível, e que há um mês e meio, quase nada previsível. Estávamos até algo céticos, algo pessimistas, e penso que o Sr. Eurodeputado Paulo Rangel também estaria, porque também fez nota disso em entrevista ao Diário de Notícias, dizendo que a Europa vivia um momento crítico, e que, nas suas palavras, era desta que ou vai ou racha. E, portanto, o que me parece que tem havido, nós estávamos todos focados, incluindo obviamente também todos os membros do Governo, no principal problema com que estamos confrontados, que é a questão da recuperação económica face à crise motivada pelo Covid-2, e havia, de facto, muitas vozes algo pessimistas relativamente à resposta que pudesse ser dada pela União Europeia a este problema. Aconteceu que fomos confrontados com uma iniciativa franco-alemã que nos veio sossegar um pouco, e depois a própria Presidente Ursula von der Leyen transmitir-nos que a Europa está unida, está coesa, e que enfrenta este momento partilhando responsabilidades e, sobretudo, partilhando também a solução, no sentido de que esta deve privilegiar os territórios que são mais carenciados e onde o impacto da crise se fez sentir mais. Para não me demorar muito e não queimar muito o tempo que o Sr. Presidente me concedeu, queria deixar aqui duas ou três questões ao Sr. Eurodeputado. Uma delas tem a ver com falava-se muito há pouco tempo num plano Marshall, e a questão que eu lhe queria deixar era se entende que estamos agora na presença do dito plano Marshall, e também se entende que o plano Marshall ou esta solução encontrada agora deve assentar essencialmente em grandes investimentos públicos, como sendo fatores de arranque das economias, ou se, pelo contrário, o investimento há de ser, sobretudo, privado, e os apoios canalizados para as empresas privadas. Uma outra questão que também queria que o Sr. Eurodeputado pudesse abordar connosco é a questão da soberania industrial, que muito tem-se falado também relativamente às dependências externas da União Europeia. Nós verificamos, fruto desta crise, que em diversas áreas ficamos completamente dependentes de fornecimentos exteriores, nomeadamente em questão de equipamentos de proteção e de equipamentos destinados ao combate direto, como os ventiladores, à pandemia. A Europa ficou numa situação de grande dependência face ao exterior, e a questão que eu lhe queria colocar concretamente é se acha que este plano de recuperação deve também centrar os seus esforços no sentido de dotar a União Europeia de uma capacidade de resposta nesta área, na área da saúde e eventualmente também na área alimentar, para que em futuras ocasiões críticas não estejamos tão dependentes dos fornecimentos externos, que depois, como se verificou, são motivo de corrida, e nem sempre nós conseguimos chegar em primeiro lugar, e nem sempre conseguimos ter os fornecimentos que precisamos a tempo e horas. Relativamente ao processo que agora se inicia, e era sobre este que eu queria incidir a minha questão, o que eu queria perceber e que o Eurodeputado Paulo Rangel nos explicasse era como é que acha, como é que vê que vai ser o processo negocial daqui para a frente, porque
sendo um plano de recuperação que carece da aprovação de todos os Estados-membros, obviamente que o processo de negocial será ainda longo e provavelmente sofrerá algumas vicissitudes e eventualmente até algumas reduções nos montantes que já foram anunciados. E, portanto, era aí que eu queria que o Sr. Deputado incidisse a sua resposta, no sentido de nos dizer qual é que acha que vai ser o comportamento dos países frugais, como é que vê o comportamento das instituições europeias, nomeadamente do Conselho, relativamente a este plano que agora foi anunciado, e se acha que os montantes que foram anunciados e que têm vindo a público podem ou não podem sofrer algum corte daqui para a frente. Depois, também relativamente ainda, e já foi abordado por Sr. Deputado, a questão da presidência portuguesa, perguntar-lhe como é que vê, face à próxima presidência portuguesa, como é que vê o papel de Portugal, ou como é que acha que Portugal se deve comportar neste plano de recuperação, tendo em conta que iremos assumir brevemente a presidência da União Europeia. Eu não sei exatamente como é que estamos de tempo, mas eram estas as questões essenciais que queria deixar. Não também, sem deixar também de salientar que, de facto, o Sr. Eurodeputado tem salientado muito e tem incidido muito as suas declarações na questão do espaço Schengen. É, de facto, importante. O mercado interno europeu é fundamental para a recuperação económica, mas também as fronteiras externas também são. E, portanto, desse ponto de vista, perguntar-lhe como é que acha que a União Europeia há de começar a gerir a abertura das suas fronteiras externas face ao desconfinamento que se vai verificando um pouco por todo o lado, sobretudo no mundo ocidental. E para já era tudo, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz, pelas questões que acaba de colocar, que são amplas e que certamente irão permitir uma resposta interessante do Sr. Deputado, Eurodeputado Paulo Rangel, a quem dou a palavra de imediato. Micro, por favor, Sr. Deputado. Não, estamos a vê-lo, mas não a ouvi-lo. E agora? Agora perfeito. É que isto foi o próprio moderador que me tirou o micro, eu julguei que ele levantaria automaticamente, peço desculpa. Mas pronto, queria dizer em primeiro lugar que agradecer as perguntas do deputado Carlos Braz e dizer que, na verdade, elas não só são amplas, como são muito pertinentes e eu fico muito satisfeito, mas tenha posto porque, na verdade, na minha intervenção inicial, eu procurei privilegiar justamente o entorno do plano, a contar que nós tivéssemos aqui no debate a possibilidade de ir um pouco até ao plano, efetivamente, de recuperação que está agora a ser avaliado. Vamos cá ver, fez aqui várias perguntas, algumas delas, aliás, muito concretas, e, portanto, que merecem aqui uma atenção grande. Eu começaria, em primeiro lugar, por esta questão do processo negocial, que é a questão, digamos, mais instrumental. Depois iria às questões propriamente de respostas substantivas. A primeira que realmente me parece é, quanto ao processo negocial, eu acho que ele vai ser difícil. Sinceramente, olhando um pouco para até aquilo que vejo no próprio grupo PPE, não é? Sendo vice-presidente do grupo parlamentar, sendo vice-presidente do partido PPE, o que eu sinto é que eu acho que, por exemplo, um país como a Áustria, onde, aliás, os deputados austríacos estão divididos, nem todos acompanham o seu governo nisto, digo os deputados europeus, naturalmente, eu diria que a Áustria, eu acho que vai ser trazida para o bom senso. A Dinamarca e a Suécia também acabarão, embora aí eu, sinceramente, acho que é muito importante, e estou convencido, que os líderes socialistas, como o primeiro-ministro António Costa e como o primeiro-ministro Sánchez, tenham aqui um papel, porque os dois primeiros ministros da Suécia e da Dinamarca têm governos socialistas, e eu acho que era muito importante aí, de facto, essa maior cumplicidade, poder ter essa ideia. Foi um pouco o que nós, vários países do Sul, fizemos com os nossos alemães, digamos assim, e até com os holandeses, porque eles votaram contra alguns aspectos concretos dos bonds, mas depois votaram a favor da resolução.
e isso é algo que é muito importante, como aliás os austríacos. Eu acho que aqueles que são mais difíceis ao fim serão os holandeses. Aliás, eles estão relativamente silentes neste momento e puseram a Áustria na dianteira, do meu ponto de vista, justamente porque estavam um pouco, digamos assim, beliscados por aquela tensão inicial que houve nos meses de março e princípio de abril e, portanto, não quiseram aparecer agora como, digamos, verdadeiramente a força do bloqueio. Mas acho que isso vai acontecer e é preciso reconhecermos uma coisa que, aliás, o Sr. Deputado chamou a atenção para ela. E eu acho que aí está a ver as coisas muito bem. É também a minha perspectiva, que é, uma coisa são os governos nacionais, e eu acho que esses são mais convencíveis. Enfim, poder-se fazer aqui algum trade-off, mas serão mais convencíveis. Depois, outra coisa é a dinâmica dos parlamentos, onde que não estão sentados à mesa das negociações, não entram neste, digamos, nesta capacidade de ajuste, têm menor compreensão, respondem mais imediatamente perante as populações, portanto estão mais sujeitos à pressão das opiniões públicas, e aí podemos ter alguma surpresa que venha a inquinar ou perturbar este processo. Eu, em todo caso, estaria otimista quanto a isto. Bom, como aliás devo dizer, apesar de eu ter dito sempre, e sempre disse, que estávamos num momento de vai ou racha, num momento existencial para a União Europeia, eu acho que o facto de nós, vários, incluindo o Primeiro-Ministro português, desse ponto de vista muito bem, termos chamado a atenção para que isto era realmente um momento dramático e existencial, contribuiu para fazer pressão, para que a Alemanha depois tivesse uma resposta à altura. Porque também para o debate interno na Alemanha, também para esse debate interno, é preciso que haja alguma pressão externa. Porque aí pessoas como a chanceler Merkel, como o Ministro das Finanças Scholz, como o Presidente do Parlamento Schäuble, podem dizer à opinião pública, vejam bem, nós temos estes países com estes problemas e eles estão aqui a pressionar-nos e, porventura, eles terão alguma razão. E, portanto, penso que tudo isto contribuiu para esse momento, embora tenha também aqui uma outra explicação, mas lá irei mais tarde para não me alongar demasiado. Outro ponto, portanto, este seria o ponto, eu diria que estamos, enfim, com um prognóstico, eu diria, favorável, mas, apesar de tudo, cauteloso. E atenção, eu acho que o diabo está nos detalhes e, evidentemente, que há muita coisa que nós ainda não sabemos e que, porventura, o voto destes países ditos frugais, que eu acho que é um termo que não é ajustado para eles, mas, enfim, logo veremos, estes países vão querer, nos detalhes, ter algum ganho de causa, para até justificarem as suas posições perante as suas opiniões públicas. E, portanto, porventura, alguns cenários mais cor-de-rosa que aí são vendidos terão de ser temperados, o que não é necessariamente mau, porque eu acho que uma coisa é nós termos a ajuda, outra coisa é nós termos garantias de que essa ajuda é usada de uma forma eficaz para nós. E é aqui que entram, no fundo, as suas outras perguntas, e eu iria, enfim, telegraficamente a cada uma delas. Grandes investimentos públicos ou apoio aos privados? Bom, eu acho que é uma dicotomia um pouco, digamos, clássica e talvez um pouco falsa, mas atenção, eu acho que nós devemos estar muito orientados para, primeiro, desenvolvimento industrial, essencialmente com base na inovação. E, portanto, aqui, aquelas duas prioridades que a União Europeia já traçou, que é ambiente e sustentabilidade por um lado, digitalização e inovação pelo outro, devem ser as prioridades nos nossos investimentos. O que significa que, em princípio, nós temos de fugir das grandes infraestruturas. Não, temos de fugir das grandes infraestruturas. E, portanto, aquele desenvolvimento à base da autoestrada, à base dos aeroportos, à base dos portos, etc., ou unicamente concentrado nisso, ou em grandes megaplanos orientados para isso, eu penso que será negativo. Isto não significa que não possa haver, por exemplo, eu acho que era uma coisa... Aliás, estes problemas da TAP estão relacionados também com isso. Por exemplo, uma linha TGV Porto-Lisboa, não estou a falar nessa sempre Lisboa-Madrid, que toda a gente fala, eu acho que ela tem outros problemas, mas, por exemplo, ou Braga-Lisboa, não é? Ou uma coisa deste género, talvez pudesse ser um único investimento que tivesse alguma alavanca e que pudesse aqui trazer para o futuro também alguma coisa. Portanto, porque não existe, ao contrário que as pessoas pensam, um hotel TGV, existe todo o processo que foi feito e, portanto, às tantas temos aqui hipótese para termos um grande investimento público e depois, essencialmente, investimentos privados muito orientados para outras questões, essencialmente para a iniciativa privada. Depois, quanto a uma questão essencial que colocou, que é a questão da soberania europeia, como se diz, e aí eu vou dizer o seguinte: o PSD em particular, eu ou o deputado José Manuel Fernandes, por exemplo, nós já na legislatura anterior
batemos fortemente por uma Força Europeia de Proteção Civil. E no nosso conceito de Força Europeia de Proteção Civil, hoje o que existe é um mecanismo de proteção civil muito mais forte que existia, mas ainda não existe uma verdadeira Força Europeia, estava esta matéria, a matéria das reservas estratégicas. Das reservas em termos alimentares, em termos de medicamentos e em termos de equipamentos médicos e de salvamento. Bom, e aqui nós temos que ter realmente uma pool europeia, não tenho dúvidas sobre isso. E aqui não pode haver, isto é mesmo uma questão de soberania, portanto, mesmo que nós tenhamos que ter preços mais elevados para estas coisas do que teríamos no mercado global, nós não podemos deixar de ter, digamos, uma matriz, um domínio sobre estas matérias. E, portanto, eu totalmente a favor da ideia das reservas estratégicas e que eu, sinceramente, colocaria na Força Europeia de Proteção Civil. Aliás, eu acho, sempre disse, que a Força Europeia de Proteção Civil, portanto, que teria, no fundo, a gestão destas reservas estratégicas também, para os casos de terremotos, de acidentes ecológicos graves, de ataques cibernéticos graves, que possam, obviamente, por exemplo, bloquear, ou a nível de todo o continente, ou a nível regional dentro do continente, as cadeias de distribuição e de acesso aos bens essenciais, que isto devia ser feito no contexto de uma Força Europeia de Proteção Civil e naturalmente, com mecanismos de equidade de distribuição europeia, eu penso que é essencial. E isto pouparia muito dinheiro à União Europeia, porque não pode também ser... Peço que conclua, por favor. Todas as reservas. E vou já concluir com duas notas finais. Uma primeira para a questão justamente das fronteiras externas. Eu sinceramente diria o seguinte: nas fronteiras externas há muito a fazer, eu não tenho dúvidas nenhumas. Nós, Portugal, temos essencialmente a questão da nossa diáspora, que nos preocupa imenso, mas essencialmente também a relação com a América, seja do Norte, seja do Brasil, seja com a África. Mas, neste momento, eu apontaria, e com este termino, faço só esta referência, depois a segunda farei noutra altura, eu apontaria para uma coisa: reabertura coordenada, articulada, bem feita das fronteiras internas. Aquilo que neste momento me está a preocupar mais é que o mercado interno e a circulação de pessoas está altamente condicionado. E está sujeito até a alguma discricionariedade, se não arbítrio, dos Estados-membros. E, portanto, dar à Comissão Europeia, agora em termos consensuais e no futuro, verdadeiramente numa reforma de Schengen, uma capacidade de articular a gestão das fronteiras internas, eu acho que é fundamental. E essa deve ser a prioridade, porque o nosso plano económico e financeiro não funcionará se nós não tivermos as cadeias de circulação de pessoas, de mercadorias e de serviços, enfim, restauradas, ainda que gradualmente, mas restauradas plenamente, isto é, com vista a repor todo o espaço Schengen e todo o espaço europeu como um espaço de liberdade de circulação das pessoas, dos bens e dos serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Paulo Rangel. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, não sei se está a ouvir-nos. Sr. Presidente, eu não liguei o microfone. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, é um prazer estar aqui nesta audição com o Deputado Paulo Rangel e poder fazer-lhe algumas questões em nome do PSD. Fomos do som, mas não da sua imagem. Não sei se calcula. Não, Sr. Presidente. Isto é um boicote. Já está agora? Ainda não, faz favor, os serviços certos. Muito bem. Agora já está. Agora já está, não está? Sim, perfeito. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas. É um prazer estar aqui a fazer esta audição com o Deputado Paulo Rangel. Eu acho que me estão a ouvir bem, apesar da imagem do Presidente estar parada. Estão-me a ouvir bem ou não? Sim. Pronto, é que eu já comecei duas vezes, esta é a terceira. Estou a ouvi-lo e a vê-lo. Muito bem, muito bem. Eu tinha aqui várias questões para colocar ao Deputado Paulo Rangel, mas acho que há uma que é já a primeira e é inicial. A Comissão Europeia apresentou este plano de recuperação e, ao mesmo tempo, teve a esperteza e a oportunidade de apresentar também o quadro financeiro plurianual, esta proposta da Comissão Europeia. E se é verdade que em fevereiro a proposta do Presidente Michel foi muito criticada, inclusive pelo governo português, porque era uma má solução para países como Portugal,
A verdade é que ontem, como se diz de forma mais coloquial, no meio do barulho das luzes, foi apresentada uma proposta de orçamento para os próximos anos que não é boa para Portugal, mas que não teve qualquer contestação porque foi embrulhada num pacote maior. E eu gostava de saber se há hipóteses, considera que há espaço para melhorar ainda a proposta que foi apresentada para os próximos anos no quadro financeiro plurianual. A segunda questão que eu gostava de colocar tem a ver precisamente com este plano de ajuda e uma coisa que eu já tenho vindo a dizer várias vezes e que pela primeira vez a Comissão Europeia, através da Comissária Vestager, veio colocar em cima da mesa, que é os perigos que as diferenças das ajudas dos Estados-membros às empresas possam colocar no desvirtuar do mercado interno. Ou seja, há países que estão a dar ajudas a fundo perdido à sua economia, às suas empresas, e há outros, como Portugal, que estão a dar só linhas de crédito com garantias de Estado. O que é que vai acontecer quando as empresas estiverem plenamente no mercado interno a competir entre elas? Algumas têm um passivo limpo, outras têm ainda que pagar de volta as ajudas que receberam. Isto aqui cria uma grande injustiça nas empresas que foram obrigadas a suspender a sua atividade porque os Estados, e bem, mandaram parar. E portanto é normal que os Estados ajudem. Nós vemos agora esta grande polémica até com a TAP, mas a verdade é que a própria Comissão Europeia, que sempre impediu ajudas de Estado, neste momento tem um plano próprio para as grandes empresas estratégicas para poderem ser ajudadas. Eu gostava que me desse a sua opinião sobre isso. Gostava também de dizer que concordo em absoluto com as propostas que anunciou relativamente à Força Europeia de Proteção Civil, porque há um conjunto de equipamentos que os Estados não precisam de ter a tempo inteiro, mas que podem ser úteis hoje num Estado, outros no outro. Falo, por exemplo, dos famosos ventiladores, mas falo também de mecanismos de detecção nos aeroportos, de medir a temperatura, de fatos e equipamentos especiais, de reservas estratégicas aos mais diversos níveis, que de facto a União Europeia pode ter, de alguma forma, pode ter um papel importante até no planeamento, porque nós percebemos que não havia um plano na gaveta para uma situação destas. Não havia em Portugal e também não havia na União Europeia, que também demorou de alguma forma a responder. Pensava eu que havia planos preparados para quando houvesse um problema destes, os governantes tirassem da gaveta e não tivessem que andar a contar quantos ventiladores é que têm e quantas camas é que têm. Outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com o Brexit. E, sobretudo, tendo em conta que somos portugueses e o turismo é tão importante na nossa economia, assisti há poucos dias a uma posição do Parlamento Europeu que me deixou um bocadinho surpreendido, que foi nas negociações de saída do Reino Unido, sabendo que o Reino Unido até teve alguns problemas com a questão de Schengen, mas o Parlamento Europeu votou ou chumbou a pretensão da Comissão Europeia e, penso eu, do Conselho, de permitir o acesso aos dados PRUM por parte do Reino Unido. Ou seja, chama a atenção que são dados que já está mais do que provado que são invioláveis, não podem ser gravados, não podem ser reutilizados noutras funções e são muito importantes para a segurança dos europeus e, sobretudo, para aqueles que circulam entre a União Europeia e o Reino Unido. Mas este fechar de porta do Parlamento Europeu ao Reino Unido é terrível para Portugal, porque nós estamos, no fundo, a afastar aqueles que são dos principais viajantes a vir para o nosso país e neste caso não se compreende como é que o Parlamento Europeu impediu uma situação destas e como é que vamos sair desta alhada. A outra questão que eu gostava de colocar, já temos pouco tempo, tem a ver com a Líbia e com esta questão dos refugiados que foram levados de volta para a Líbia. Nós conhecíamos até agora, tínhamos pouca informação sobre isto. Ficámos a saber também que foi uma ordem dada pelas autoridades maltesas, um país, Estado-membro da União Europeia. Sabemos também hoje que o Estado português foi contactado neste sentido. Eu próprio tinha uma opinião inicial sobre esta matéria, muito reservada, mas que agora começo a achar tudo demasiado estranho, porque todas as autoridades europeias que foram ouvidas de países europeus foram coniventes com isto. Sobretudo, neste caso, o governo de Malta, o governo português acabou por saber também, e de alguma forma é preciso saber se a própria Frontex acompanhou ou não esta operação e se não a tentou impedir. Eu vi que o deputado Paulo Rangel já questionou a Comissão Europeia sobre isto, uma deputada do PS já fez precisamente o mesmo, e eu gostava de saber também o que é que me tem a dizer sobre esta matéria. Eu penso que não tenho muito mais perguntas, tinha só uma questão que lhe queria colocar, se tiver ainda tempo, se o Presidente me der tempo, que é relativamente ao direito de iniciativa e esta grande reflexão também que se vai fazer sobre o futuro da União Europeia.
Eu recordo com alguma nostalgia que o Parlamento Europeu tem uma grande capacidade de iniciativa de mudar aquilo que vem da Comissão e que vem do Conselho, mas não pode propor. E gostava que se me fizesse algum balanço também sobre outro direito de iniciativa que penso que também estará nas suas mãos e que pode dar aqui alguns exemplos, que é o direito de iniciativa dos cidadãos. E qual foi o sucesso, quais foram as vantagens e qual é o balanço que faz nessa matéria. Terminava com o agradecimento e com o lamento de verificar que Portugal está tão afastado ao nível governamental naquilo que é a discussão sobre o futuro da Europa, que penso que mobiliza todos e de alguma forma mobilizará também Portugal, mesmo que a presidência portuguesa não o queira fazer. Eu acredito sinceramente que vai mudar de opinião e que vai até abraçar este esforço e este debate com bastante empenho e com bastante galhardia. Sr. Presidente, muito obrigado. Caro Paulo Rangel, obrigadíssimo e aguardo agora as suas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques, pelas questões que acaba de colocar e darei com todo o prazer a palavra ao Sr. Eurodeputado Paulo Rangel para responder. Caro Presidente, muito obrigado. Também muito obrigado ao deputado Duarte Marques, a que me ligam, enfim, para além dos laços de solidariedade política, me ligam, enfim, realmente relações de amizade e de admiração muito fortes e, portanto, para mim é um gosto, sem menoscabo para nenhum dos outros deputados, mas é realmente um momento que para mim é sempre humanamente muito, eu diria, reconfortante poder trocar ideias com um amigo. Bom, dito isto, eu iria começar pelas perguntas que não são propriamente, digamos, mais ligadas à crise, a esta crise, ou diretamente ligadas a esta crise, porque elas são menos tratadas e, portanto, eu acho que vale a pena que uma Comissão de Assuntos Europeus, que tem que seguir não apenas, digamos, aquilo que é os grandes highlights de todos os dias ou da informação, mas também as questões europeias com maior grau técnico ou que estão mais opacas porque não são tão, digamos, excitantes para a imprensa no dia-a-dia. Naturalmente não quero deixar de fornecer a minha visão sobre essas matérias porque uma Comissão de Assuntos Europeus tem naturalmente que as escrutinar com muito cuidado. A primeira, para a qual eu queria chamar a atenção, é realmente a questão do Brexit e a questão de Schengen. Eu estou, já disse, no grupo de trabalho de Schengen, sou o único português que está nesse grupo e vamos cá ver. Há uma coisa que me preocupou imenso, que foi este ponto trazido pelo deputado Duarte Marques, do PRUN. O PRUN é um sistema de troca de informações de segurança em que se podem partilhar, vamos dizer assim, vou simplificar muito, se podem partilhar impressões digitais. E este mecanismo, ser cedido aos britânicos, não tinha problema absolutamente nenhum. Não cria nenhum risco, nem para a privacidade, nem nenhum risco de abuso por parte das autoridades britânicas. Quando o Parlamento Europeu reprova isto, usando uma linguagem mais vulgar, chumba este PRUN, cria um péssimo sinal no contexto das negociações do Brexit. Porque realmente há problemas, eu sou o primeiro a reconhecê-lo e posso dizer que até em reuniões confidenciais com a Comissária, foi talvez das vozes mais duras nesta matéria, que quanto ao sistema de informação de Schengen, não é? Ao chamado SIS, realmente aquilo que nós partilhamos com os britânicos, a experiência de 2015 até esta altura, não é uma boa experiência. Mas eu também não sou a favor de que se corte já esse acesso. E neste momento o Parlamento Europeu escreveu uma carta, vai escrever uma carta, porventura, ao Reino Unido, à Comissão, para suspender, no fundo, todo o acesso a Schengen, e eu acho que aqui Portugal e os partidos portugueses têm que ter uma postura diferente. Por exemplo, o Partido Socialista votou a favor de não se ceder o PRUN, quer dizer, que não tem nenhum problema do ponto de vista da confidencialidade. Isto é um erro. Portugal tem de ser um aliado estratégico do Reino Unido. Nós não podemos deixar que alguns preconceitos, alguma hostilidade histórica que sentimos com a França e com a Espanha relativamente ao Reino Unido, possa toldar aqueles que são os interesses de um país atlântico, extrovertido, virado para fora como é Portugal. Claro, nós não devemos aceitar o que não é aceitável e ser totalmente solidários com a União Europeia, mas nós temos condições de fazer mediações que outros não têm. E para nós é essencial que a relação, nomeadamente no campo da segurança, que é este que estamos a falar com o Reino Unido, esteja assegurada. Este é o ponto que queria deixar aqui e peço para a Comissão de Assuntos Europeus siga muito de perto esta questão de Schengen e da relação de segurança nas negociações do Brexit. De cooperação judicial, cooperação policial, cooperação na troca de informações. Isto é decisivo e Portugal pode ter aqui um papel de eixo de negociação
muito importante. Nós podemos ser muito úteis a Michel Barnier e à sua equipa, e eu exorto Portugal, o Parlamento e o Governo a assumirem esta responsabilidade. Segundo ponto muito importante, esta questão dos refugiados na Líbia, que é realmente uma vergonha. Eu vou aqui só fazer, digamos, uma precisão relativamente ao que disse o deputado Duarte Marques. Eu não fiz uma pergunta à Comissão. E não fiz de propósito. Porquê? Porque a Comissão Libe, talvez todos os colegas não saibam, como eu digo, isto são informações muito confidenciais, mas a Comissão Libe tem há muito tempo preparado uma carta que revela tudo aquilo que o Governo de Malta tem feito nos últimos 3-4 anos. O Governo de Malta tem tentado contornar por completo as regras de acolhimento dos refugiados. Nomeadamente incentiva que estes navios, digamos, privados, façam, digamos, o acolhimento dos migrantes e depois enviá-los por vias ínvias para a Líbia, onde eles não têm quaisquer condições de segurança. E, portanto, nós temos documentado nesta carta vários episódios, estou a lembrar aqui enfim, não cometendo nenhuma inconfidência, que é o episódio do barco Alan Kurdi, por exemplo, de pavilhão alemão, mas atenção, eu pedi já, e sei que há resistência para isto, mas para se juntar este caso português, para mais uma vez mostrar, porque se há responsabilidade de alguém, ela é em primeira linha do Governo de Malta. Agora, se está em causa um barco que tem pavilhão português, Portugal não se deve alijar, não deve lavar as mãos como Pilatos. Não podemos ter um governo que diz que é o grande amigo dos refugiados e depois assobia para o lado quando acontece uma coisa destas. Aqui havia uma solução óbvia, que era o governo português, quando foi contactar as autoridades maltesas e dizer: os senhores deixem que estes refugiados desembarquem, que nós os receberemos em Portugal, porque ainda temos cota e capacidade para isso. E, atenção, isto não era nenhum precedente. É um barco de pavilhão português. Também não há assim tantos com pavilhão português a circular no Mediterrâneo. E, portanto, nós tínhamos uma conexão, uma ligação. E era um grande exemplo que dávamos à Europa. E, portanto, a tal humanidade que o Governo fala e a sua abertura, aqui tinha tido um momento alto para se revelar, não se revelou. Mais uma vez, põe as coisas no seu contexto. Se alguém aqui está mal, é o Governo de Malta e nós temos provas disso. E por isso estamos a preparar na Comissão Libe esta reação que obrigará a um processo de investigação sobre a Malta e até de infração, provavelmente no futuro. Mas, enfim, é um ponto. Já agora, o Primeiro-Ministro António Costa é socialista, podia falar com o Primeiro-Ministro Socialista de Malta para ver se ele se refreia um bocado. Estes canais internos às vezes ajudam, já como o SCAT fazia-se pouco, talvez pudesse fazer alguma coisa. Depois, Sr. Deputado, peço que abrevie o seu raciocínio, deverá concluir, por favor. Estas duas questões eu queria trazê-las porque elas estão um bocadinho fora da órbita. Agora deixe-me só, vou só fazer, não vou falar ainda do MFF nem da concorrência, poderei falar disso depois, vou só fazer referência aqui a uma questão que foi lançada pelo deputado Duarte Marques e que na verdade também é responder, porque me pareceu muito pertinente, a uma observação feita pelo deputado Carlos Brás, e que é a questão dos equipamentos, das reservas estratégicas, mas especialmente da saúde. Bom, porque o deputado Carlos Brás pôs a questão: saúde deve ser ou não uma competência da União Europeia. No fundo, sugeriu isto. E eu devo dizer o seguinte: o que esta crise revelou, mais uma vez, para não estarmos todos centrados só nos holofotes do plano económico e financeiro, que é o mais importante, mas para irmos para as outras questões que também são relevantes e que não podem ficar para trás, na questão da saúde pública, deixem-me só dizer isto. O que esta crise revelou é o seguinte: não é que os nossos serviços de saúde estavam mal preparados. Com certeza que no caso português, enfim, temos divergências sobre o que é que este governo fez ao Serviço Nacional de Saúde, mas a questão aqui não tem os Serviços Nacionais de Saúde europeus são dos melhores do mundo, em geral. A questão que se põe é que estavam orientados para as doenças crónicas. Tinham banido das suas preocupações as doenças infecciosas e, portanto, não tinham resposta para isso. E as doenças infecciosas têm uma característica: são transnacionais, são transterritoriais. E, portanto, se eu estou a pensar num sistema de saúde mais orientado para as doenças crónicas, o cancro, a diabetes, etc., claro que eu posso viver com respostas nacionais, ainda que articuladas. Se eu estou a pensar em epidemias e pandemias e em infecções, a resposta tem de ser uma resposta num espaço que está unificado territorialmente, tem de ser uma resposta à escala europeia. E, portanto, esta infecção veio dizer: há pelo menos algumas competências de saúde que têm claramente que ser devolvidas à União, porque ele é o espaço, até de acordo com o princípio de subsidiariedade, é o espaço ótimo para ter essa competência. E, portanto, isto era só para dizer que, reforçar que há pelo menos algumas áreas da saúde em que nós vamos ter que fazer uma partilha, digamos assim, de soberanias nacionais, e isto tem a ver com a redescoberta, no fundo, de um mundo que ocupou, enfim, a saúde portuguesa nos anos 20 e 30. Pensemos não só na gripe espanhola, mas na tuberculose. Havia serviços de luta antituberculose. Sem Serviço Nacional de Saúde, havia por todo o país pequenos postos do SLAT, o Serviço de Luta Antituberculose, etc. Nós vamos ter que restaurar essa rede
e agora vamos ter que fazer, porque temos liberdade de circulação, temos de fazê-lo à escala europeia. Uma rede, no fundo, de saúde europeia para o combate às doenças infecciosas, que têm uma natureza diferente dessas doenças crónicas, que continuam a ser também, à sua maneira, epidemias, mas que podem ser tratadas de uma outra forma. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor eurodeputado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada e vice-presidente desta comissão, Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. E já agora peço desculpa, há pouco ouvíamos um ruído de fundo de alguém falando em francês, presumo, por alguém ter o micro ligado. Peço, portanto, a todos aqueles que não estão a intervir, fazerem o favor de desligar os respectivos microfones. Por favor, senhora deputada Fabíola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, incluindo os serviços, que nos permitem ter esta audição por via eletrónica e agradecer a toda a comunicação do eurodeputado Paulo Rangel e, inclusive, também os esclarecimentos às perguntas que já foram colocadas e que muito contribuem para percebermos alguns aspectos mais próximos e específicos do trabalho a nível do Parlamento Europeu e de um momento particularmente difícil, mas também interessante que vivemos neste momento e em que em que recebemos quantidades gigantescas de informação que é depois às vezes difícil analisar. De qualquer forma, neste momento temos, assim, em linhas gerais, grandes linhas, grandes intenções em cima da mesa e eu gostava de reforçar um aspecto que já foi aqui referido, que se estávamos genericamente, Portugal, contra o quadro financeiro plurianual que foi apresentado anteriormente, não podemos agora distrair as nossas atenções e só porque é colocado outro instrumento em cima da mesa, porque a situação é diferente, desviarmos as nossas atenções e acharmos que este quadro financeiro plurianual passou subitamente a ser bom. Portanto, a minha primeira pergunta é exatamente nisto. Se o montante é basicamente o mesmo que estava em cima da mesa, como é que mudanças houve ao nível da organização interna do quadro financeiro plurianual, se é que houve? Ou seja, temos aqui, como disse a Presidente von der Leyen, um audacioso passo em conjunto, ou temos aqui a manutenção de um conjunto de decisões e que eram mais benéficas para uns países do que outros e que traziam ameaças que nós, em Portugal, já sabemos o que é que aconteceu. Ou seja, como foi dito, o diabo está nos detalhes e é sobre estes detalhes que penso eu que também nos devemos debruçar um bocadinho. E falando, portanto, de algumas perguntas mais específicas, foi aqui referida a situação do Brexit, conhecendo a posição privilegiada do eurodeputado Paulo Rangel para se referir a esse tema, gostaria de perguntar como é que está a situação relativamente a um documento físico que permita, digamos assim, dar maior tranquilidade aos cidadãos estrangeiros, nomeadamente aos cidadãos portugueses no Reino Unido, como é que está essa negociação. Gostaria também de perguntar relativamente à situação dos migrantes, que já foi aqui referida, e à luz destes novos documentos que são apresentados, se continuaremos a ter um reforço de políticas militaristas que pretendem externalizar o problema, ou se pensa que será também devido a esta situação pandémica que estamos a viver, o momento em que a União Europeia conseguirá avançar para uma verdadeira política a nível europeu, uma verdadeira política de imigração e para a definição de patamares mínimos a nível da política de asilo, ultrapassando estas situações que assistimos, nomeadamente em Malta, mas também na Grécia, quando foi no início da pandemia. Uma outra questão prende-se com a necessidade do reforço da democracia a nível da própria União Europeia durante este momento e na sequência deste momento que estamos a viver. Já referiu aqui algumas preocupações relativamente ao funcionamento do Parlamento Europeu. Eu gostaria de que nos possibilitasse um esclarecimento maior sobre
que maneira é que o Parlamento Europeu pode ser ele mesmo um elemento de reforço da democracia interna na União Europeia, nomeadamente respondendo a desvios totalitaristas que assistimos à conta da pandemia, nomeadamente em países como a Polónia e, em particular, a Hungria nos últimos tempos. Ainda referente a esta questão de reforço da democracia e considerando a presidência portuguesa que se avizinha, gostaria de saber se nessa grande iniciativa sobre o futuro da Europa estão pensadas medidas específicas relativamente ao envolvimento das escolas e dos jovens em particular, porque nos parece no Bloco de Esquerda particularmente importante para preservar o espírito europeu, que haja uma verdadeira formação para a cidadania europeia, que inclua também os jovens e, neste caso, as escolas. Para terminar, gostaria de questionar o Sr. Eurodeputado Paulo Rangel sobre de que maneira é que estes novos instrumentos financeiros e económicos que são apresentados vão afetar, em particular, duas áreas que são muito importantes para Portugal, a área da coesão e a área das políticas agrícolas, em particular relacionando estas duas temáticas com dois documentos que foram apresentados a semana passada, a Estratégia para a Biodiversidade e a Estratégia para o Prato. Lendo estes dois documentos, eles são de facto refundadores de uma agricultura, refundadores de uma visão da economia completamente diferente daquilo que temos tido até aqui. Uma economia que se baseia, e uma agricultura que se baseia num pacto ecológico, uma agricultura que pretende reduzir seriamente, mais de 50% são as metas, a utilização de pesticidas, a utilização de fertilizantes, alargar a agricultura biológica a uma extensão muito maior. Como é que isto depois se relaciona com a agricultura que temos em Portugal, que tem muitas vezes um caráter intensivo e muito pouco extensivo e que prejudica o ambiente em alguns aspectos e não estaremos nós preparados para responder a estes desafios? Uma última questão relativamente ao pagamento destes fundos. O debate sobre subvenções e empréstimos continua. Gostaria de saber a sua opinião relativamente à possibilidade de novos fundos para a União Europeia, nomeadamente a taxação dos gigantes digitais, a taxação das transações financeiras e também a possibilidade de taxar em termos ambientais grandes empresas. Será isto uma hipótese? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, e dou a palavra ao Sr. Eurodeputado Paulo Rangel para responder às questões que colocou. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitas perguntas que, de facto, são extremamente vastas e eu irei já procurar varrer esta testada. Não sem primeiro dizer que apreciei muito aquela gravura ou pintura de um cravo multicores que tem a deputada Fabíola Cardoso no seu gabinete e que realmente é inspirador, no fundo, e, portanto, não queria deixar também de a cumprimentar por esse bom gosto. Bom, dito isto, permita-me dizer o seguinte, indo já à última pergunta. Eu vou dizer isto, já o disse várias vezes. Independentemente de como é que nós qualificamos estas receitas próprias, e estou a falar da taxa sobre as plataformas digitais, estou a falar da questão das transações financeiras, estou a falar de uma taxa de carbono, de uma taxa sobre plásticos e coisas deste género, eu julgo que esse não é apenas uma coisa necessária, é o único remédio que a União Europeia tem para construir, de facto, uma união, digamos, económica e monetária sã. É dotar-se de receitas próprias e de receitas que são receitas justas. E estas, seja sobre as transações financeiras, seja sobre as plataformas digitais, seja sobre o carbono, ou enfim, uma taxa ambiental, enfim, que pode ser aqui, enfim, depois calibrada na sua base de incidência, elas são essenciais.
Eu acho que grande parte dos problemas que nós temos hoje a nível orçamental tem a ver justamente com a circunstância de não haver receitas próprias e de haver realmente aqui, no fundo, uma injustiça fiscal, se é que eu posso dizer assim, num sentido muito lato, em termos europeus, que há grandes operadores que são responsáveis, no fundo, digamos, por geração de riqueza, mas também por ganhos e lucros muito elevados, que estão completamente a descoberto no contexto do panorama, digamos, do contributo para as despesas europeias. E, portanto, sinceramente, aí pode até parecer estranho, mas estamos totalmente de acordo e eu julgo que esse, aliás, é o único caminho. Aliás, é com base nisso que a União Europeia avançou para este programa, digamos, de obrigações europeias emitidas pela Comissão. É pensar que elas serão pagas depois com base justamente na criação de receitas próprias deste teor, portanto 100% de acordo quanto a isto. Há um ponto que tocou que é um ponto muito importante, é a questão do MFF, do quadro financeiro plurianual. Aliás, já aqui o deputado Eduardo Marques tinha levantado a questão. Não há dúvida de que ele é, digamos assim, ele nos desilude, porque ele, no fundo, tem mais 5 mil milhões do que o plano Michel. É inferior à proposta da Comissão, que já era má de 2018. Não há dúvida sobre isso. Há lá, apesar de tudo, algumas coisas que eu acho que são positivas. Há um crescimento do Erasmus, não é o que nós queríamos, mas há um crescimento, por exemplo, da inovação dos 80 mil milhões de euros para os 94 mil, o que, apesar de tudo, enfim, não é para os 120 mil como se pretendia, mas é já um avanço. Portanto, há na redistribuição interna alguma coisa, mas que, de facto, só é possível, porque se deslocou para o Fundo de Recuperação alguma coisa. Por exemplo, na questão agrícola, não é? O desenvolvimento rural também vai ser uma prioridade na lógica do Fundo de Recuperação. E, portanto, não há dúvida. Portanto, temos que olhar para isto como um pacote. E, portanto, eu, aliás, julgo, quando eu disse que estava convencido que até éramos capazes de ultrapassar as objeções dos governos frugais, é porque eles tiveram uma grande vitória. E a vitória foi o MFF, foi o quadro financeiro plurianual. Porque eles defendiam um quadro extremamente, digamos assim, pouco ambicioso e conseguiram. Mas como depois, ao mesmo tempo, existe, no fundo, este plano de recuperação que vem, digamos, compensar, ou mais do que compensar esses déficits, não é? Porque, repare, é preciso perceber que nos próximos 7 anos, aquilo que Portugal poderia esperar a preços de 2018 era qualquer coisa como 36 mil milhões de euros. O que está no MFF é uma coisa que anda à volta dos 33 mil, o que a soma dos dois planos permite, MFF e o plano de recuperação, o quadro financeiro plurianual, é que são 48 mil milhões de euros. O que é praticamente 48 ou 47% daquilo que nós recebemos tudo até agora ao longo de todos os programas. E, portanto, o que vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas, por mais que isto possa parecer um exercício, digamos, de algum simplismo político, é que, de facto, as pessoas vão olhar para o bolo completo e não apenas para o MFF. As tais problemas que detectam no MFF e que nós, PSD, muito criticamos, e nós, enquanto deputados europeus, estão lá todos. Mas como eles agora podem ser compensados também pela intervenção feita com este fundo, talvez haja aqui vai haver uma tolerância que não havia de outra maneira e, enfim, eu diria que é uma realpolitik, tem aspectos muito negativos, devem ser denunciados, mas não julgo que ao fim isso vá alterar este equilíbrio, tal como ele foi apresentado agora, e portanto julgo que vai ser por aí. Agora, permita-me só ir aqui a 2 pontos que eu acho muito importantes, mas o primeiro de todos é a questão do Estado de Direito Democrático, porque como eu tive como intenção nesta minha audição, quando apresentei, justamente procurar falar dos aspectos que não são apenas económicos e financeiros, porque esses há aqui muitos deputados que estão na Comissão dos Orçamentos, que estão na Comissão de Economia e de Assuntos Monetários, que estão na Comissão da Agricultura, que estão no desenvolvimento regional, que lhes podem falar sobre isso. E é a questão realmente da questão da democracia. Ora, no caso húngaro, claro que a situação é extremamente preocupante, não é só nestes 2 casos, mas nestes 2 tem uma diferença, é que nos outros casos existem infrações que são factuais, mas muitas vezes não é a mudança da lei. Aqui é a própria ordem jurídica que já está a ser transformada num sentido autocrático ou autoritário, eu não diria totalitário, mas num sentido realmente muito negativo. No caso da Hungria, em geral, em vários setores, no caso da Polónia, essencialmente no setor judicial, mas é por aí que normalmente se começa para chegar aos outros. Bom, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, no PPE, eu estou na vanguarda, julgo eu, apesar de aqui em Portugal as pessoas não saberem disso, mas toda a gente sabe no Parlamento Europeu, da tentativa de expulsar o Fidesz, já o conseguimos suspender, enfim, já foi, é algo, mas apesar de tudo, apesar de todas as pessoas criticarem muito esta posição, e eu compreendo as críticas,
há uma coisa que eu devo dizer. A União Europeia é que está a falhar, não é o PPE. Já alguma vez ouviu o primeiro-ministro António Costa dizer que deplora o que se passa na Hungria? Eu nunca ouvi. Já alguma vez ouviu o Conselho Europeu fazer alguma declaração sobre isto? Eu nunca ouvi. A Comissão Europeia, pela comissária Europa, ainda agora disse que afinal estava tudo bem com o estado de exceção na Hungria. Portanto, vamos cá ver. Não se pode aqui viabilizar o PPE e depois achar que ninguém critica a Comissão Europeia, ninguém critica o Conselho Europeu. Nós, com a Áustria, em 2000, com Chirac e Schröder, fizemos uma espécie de se quiser, de cerca sanitária à Áustria, quando o chanceler Schussel fez uma aliança com o Haider, que era da extrema-direita. E ela teve imenso efeito. Nem é preciso aplicar o artigo 7º. Nós votamos a favor do artigo 7º. Já podia haver sanções à Hungria há muito tempo, já podia haver sanções à Polónia há muito tempo. O artigo 7º foi em setembro de 2018, acionado pelo Parlamento. Pela Comissão foi em 2017, dezembro, acionado contra a Polónia. E o Conselho Europeu não fez nada. Dizem, mas não temos depois unanimidade. Mas se houver 25 Estados a condenarem um governo e a tomarem sanções, e eles conseguem ter influência sobre ele. Portanto, a passividade é das instituições europeias e não é do Parlamento Europeu. Porque o Parlamento Europeu, de 3 em 3 meses, aprova resoluções a falar nisto e em muitas resoluções que são sobre outros assuntos, põe sempre uma cláusula sobre esta matéria. E, portanto, aqui nós temos que pressionar a Comissão Europeia e o Conselho Europeu e os nossos primeiros-ministros. Eu estou à espera que o Partido Socialista Português diga ao Primeiro-Ministro António Costa que é tempo de fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que nós temos que dizer. Não pode só dar palmadinhas nas costas no Primeiro-Ministro Orban, como nós vemos nas fotografias que são aí publicadas. Um ponto muito importante aqui que queria realçar. Peço-lhe, por favor, conclua o seu raciocínio, por mais interessante que esteja a ser a sua intervenção. Sem dúvida, mas eu vou concluir. Não vou poder ir aos migrantes, mas enfim, se puder ir noutra entrada, o farei. Mas aqui nesta quero dizer uma coisa. Há um ponto que é fundamental para ver se o artigo 7º que se tem mostrado pouco eficaz com a Hungria e com a Polónia, se nós conseguimos, que é ter um mecanismo de controle do Estado de Direito aplicável igualmente a todos os Estados. Assim como nós temos uma espécie de semestre europeu para as questões económicas, temos uma espécie de, digamos, semestre europeu para avaliar como está o Estado de Direito, como está a qualidade da democracia em todos os Estados. Há aqui uma coisa muito positiva. No programa da presidência alemã, portuguesa e eslovena, está lá o compromisso de apoiar esta ideia, que é uma ideia do Parlamento e da Comissão, de apoiar a 100%. Portanto, eu fico muito satisfeito de ver que os governos alemão, português e eslovaco, nas suas presidências, vão ter como prioridade um mecanismo que valha para todos os Estados e que assim evite a vitamização que muitas vezes a Hungria e a Polónia têm feito, estamos a ser perseguidos unilateralmente. Não. Se houver um quadro em que se avaliam todos, naturalmente que é mais fácil aplicar, digamos assim, as sanções que sejam necessárias a cada um destes Estados para garantir a qualidade da democracia que realmente a pandemia revelou que acelerou um processo de degradação da democracia nestes dois Estados em particular, na Hungria e na Polónia, e porventura também noutros. O caso de Malta é um caso gritante para o qual convinha também olhar. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Senhoras e senhores deputados, tendo em conta a impossibilidade de participação dos grupos parlamentares do PCP, do CDS e do PAN, eu perguntei se algum outro senhor deputado pretendia usar da palavra, uma vez que temos ainda alguns minutos disponíveis nesta audição. Recebi um pedido da senhora deputada Edith Estrela, a que gostosamente vou anuir, concedendo-lhe 3 minutos para formular a sua questão e dando ao senhor eurodeputado Paulo Rangel para concluir esta audição e igual de período de tempo para responder. Senhora deputada Edith Estrela, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço-lhe a simpatia e a tolerância de me conceder algum tempo de palavra. E gostaria de começar por dizer que eu, sendo membro suplente desta comissão, obviamente tenho menos direitos que os deputados efetivos. Mas não gostaria de deixar passar esta oportunidade para cumprimentar o deputado Paulo Rangel, meu ex-colega, de lhe agradecer os esclarecimentos que já nos prestou e este debate que nos proporcionou. Sr. deputado Paulo Rangel,
é natural que cada um de nós valorize os dossiês em que está mais envolvido, até porque tem um outro conhecimento desses dossiês e, portanto, serão sempre aqueles em que nós participamos os mais importantes. Mas acho, desculpe dizer-lhe, mas acho que fez aqui algumas críticas injustas ao governo português. Em primeiro lugar, porque o debate sobre o futuro da Europa tem estado na agenda do governo português a nível europeu, não apenas do primeiro-ministro, mas também do ministro dos Negócios Estrangeiros. Há vários fora onde esse debate se pode fazer. E não só tem participado nesse debate, o governo português tem participado nesse debate, como tem dado contributos muito interessantes e tem solicitado que esse debate seja aprofundado. Em relação, eu gostaria de tocar dois pontos que me parecem importantes. Gostaria de falar também do papel exemplar de Portugal em relação aos refugiados, em todos os momentos, em todo o processo, e inclusivamente agora, neste período mais crítico, neste período desafiante da pandemia. Aliás, esse papel exemplar de Portugal tem sido noticiado, tem sido referido, valorizado, elogiado a nível das lideranças, digamos assim, europeias, mas também ao nível da comunicação social, que reconhecem que, por exemplo, Portugal foi o país que não retirou direitos aos imigrantes, aos refugiados, que não os deixou para trás, como aliás não tem deixado ninguém para trás, tem tentado acorrer a todos aqueles que necessitem. Portanto, os refugiados em Portugal, os imigrantes, têm tido os mesmos direitos que os portugueses. Em relação à Força Europeia de Proteção Civil, eu acho que sim, que há sempre, é bom que se reforce e que o mecanismo existente, que tem, enfim, no passado dado mais ou menos boa conta do recado, e que foi gizado no tempo da comissária Kristalina Georgieva, e eu tive o gosto de ser a responsável do grupo socialista no Parlamento Europeu, do grupo S&D, de ser a porta-voz nesse processo e de ter trabalhado nesse dossiê. Foi mais longe porque, concretamente até da parte do PPE, houve algumas resistências, mas é bom que se vá evoluindo, até porque os tempos evoluíram, os tempos são outros, o tempo passa, o mundo muda, a Europa muda e nós também temos de nos adequar ao momento. Gostaria de lhe perguntar se não reconhece também que o primeiro-ministro português, neste processo longo, complexo, de negociação para se chegar a um acordo sobre o plano de recuperação para combater os efeitos da crise pandémica, e onde é preciso sublinhar que a Europa evoluiu, ou seja, tem estado muito melhor do que esteve na crise anterior, na crise de 2008 e anos seguintes, porque percebeu que era um momento decisivo. Peço que conclua, senhora deputada. Vou concluir. Se não reconhece que, trabalhando com os países da coesão, sendo também, desempenhando um papel de mediação com os decisores políticos, um diálogo permanente com o presidente francês, Emmanuel Macron, e também com a chanceler alemã, Angela Merkel, se não reconhece, porque a nível europeu isso tem sido anunciado na comunicação
comunicação social reconhecem esse papel e o prestígio que Portugal granjeou nos últimos anos a nível europeu e a nível internacional. Quanto a Vítor Orban... Terá mesmo de concluir, Sra. Já, Sr. Presidente, era muito haveria a dizer, ainda bem que o PPE tem agora uma atitude mais firme, que isto é um longo processo, anteriormente foi muito tolerante, mas ainda bem que agora têm essa firmeza. E, mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Rangel, dispõe de 5 minutos para responder a esta questão. Após concluiremos esta Eu quero dizer que é com imenso gosto que eu estou aqui com a deputada de Estrela, que para mim, não só como antiga colega no Parlamento Europeu, onde aliás tem um papel muito importante em algumas questões sociais, enfim, mas para mim foi sempre, já muito antes disso, uma referência especialmente no domínio da cultura, e portanto não queria deixar aqui de a cumprimentar também por isso, porque tive sempre identifiquei-a sempre, no fundo, com a defesa essencialmente desse grande setor e nomeadamente da cultura portuguesa. Agora, permita-me dizer 2 ou 3 coisas que tenho que lhe dizer. Bom, e que tenho que ser muito claros. Quanto à questão do futuro da Europa, não tem razão, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa. O primeiro-ministro português fez um discurso, vou repetir a palavra, lamentável, na Reper portuguesa, em que disse que a Conferência do Futuro da Europa não interessava para nada. Mas o governo português, no Conselho de Assuntos Gerais, tem sempre dito que é contra a revisão dos tratados. Contra. Estou a dizer isto. Vai mudar de posição. Não tenho dúvidas nenhumas. Puxado pela Alemanha agora. Mas o governo português, infelizmente, aqui, nunca teve uma agenda ambiciosa. Teve uma agenda, vou usar uma expressão do líder do CDS, de retranca. Foi isto que teve. E eu estou à vontade, porque eu estou no meio deste assunto, como não está mais nenhum deputado português, lamento dizer, mas não está mais nenhum. E sei muito bem quais são as posições do governo português. Aliás, que também me foram transmitidas. Mas elas até são públicas, portanto, nem vale a pena discutir isto. Vai mudar de posição? Vai com certeza. Mas já deixou uma má imagem. Se falar com todas as pessoas, toda a gente sabe que um dos grandes obstáculos a avançar foi sempre a posição portuguesa, juntamente com outras. Com a sueca e com mais algumas. E a holandesa e outras. Bom, depois, segundo ponto. Eu digo uma coisa. Se há europeísta em Portugal, há muitos. Eu também sou. Mas o Primeiro-Ministro é claramente europeísta. Não vou dizer agora o contrário. Se ele teve muita influência nesta matéria, não acho que tenha tido. Começou logo por criar querelas com a Holanda, o que cria anticorpos relativamente a Portugal. Ele, por mais lamentáveis que sejam as posições do ministro holandês, um primeiro-ministro português não deve estar numa refrega com um ministro. Deve colocar-se na colocação. Olha que o primeiro-ministro Sánchez não fez isto. O primeiro-ministro Conte não fez isso. E quem apresentou o plano que está aqui inspirado foi o primeiro-ministro Sánchez e fez-o sozinho. Deixou Portugal sozinho. Como, aliás, já tinha deixado o primeiro-ministro António Costa sozinho quando foi a nomeação do presidente da Comissão. Em que, quando ele teve o Borrell nomeado para alto representante, já não quis saber da candidatura que o primeiro-ministro António Costa anunciou como definitiva de Timmermans. A Espanha de Sánchez tem deixado o primeiro-ministro António Costa mal. Eu não estou a dizer que ele não seja um grande europeísta, que não seja uma pessoa respeitada, porque é, mas a verdade, a sua influência é diminuta. Agora, pronto, cada um vê como quer. Nos jornais portugueses, Portugal é um país um bocadinho provinciano, elogia sempre tudo de uma forma muito simples. É verdade, pronto, mas o peso real não é aquele que aqui às vezes se alardeia, infelizmente, antes fosse. Portanto, isto tenho que lhe dizer. Se me pergunta assim, é um grande europeísta e gosta muito da Europa e tem uma visão que gostava que a Europa fosse uma coisa melhor, sem dúvida. Infelizmente, na Conferência do Futuro da Europa não demonstrou. Quanto aos refugiados, integralmente de acordo. A posição do governo português é inatacável em geral. Nesta questão é que podia ter andado um bocadinho melhor, mas em geral é inatacável. Aliás, há 2 países onde há um consenso enorme e muito positivo, mas aqui sem dúvida todos os créditos ao governo português, na questão dos refugiados. Um é a Irlanda e o outro é Portugal. São 2 países realmente que dão cartas. E, portanto, eu digo isso. Nesta questão do barco, é que as coisas ainda não estão esclarecidas. Talvez nós pudéssemos ter feito uso dessa nossa, diria eu, política para dar mais um exemplo. Não era assim uma coisa tão custosa, havia uma relação direta por haver um pavilhão português, nós podíamos estar a fazer algo de diferente. Mas eu não verá aqui uma única palavra crítica sobre essa matéria, porque, sem dúvida, reconheço isso. E já agora vou dizer o seguinte, lições de Orban não dá ninguém, e muito menos a deputada Edith Estrela, porque eu assim nunca a ouvi
Nós assistimos a um regime que mata jornalistas, como o regime de Malta, e a única socialista que falou foi a deputada Ana Gomes. Não houve um socialista, a senhora estava lá, nunca disse nada. Os seus colegas estavam lá, nunca disseram nada. O primeiro-ministro Muscat veio aqui a Portugal falar ao Congresso Socialista, trazido em ombros pelo primeiro-ministro Costa. Um homem que é responsável pelo assassinato de uma jornalista. O mesmo vale para a Eslováquia. Portanto, vamos cá ver. Eu já lá não estava, Sr. Deputado, eu já lá não estava, Sr. Deputado. Não, mas estavam os seus colegas todos e a senhora nunca se pronunciou. Nunca se pronunciou. Tenha paciência. Portanto, não venham aqui... não estava cá. Há uma diferença muito grande entre o PSD e o PS. É que o PSD condena Orbán, que é do seu partido. E o PS não condena ninguém que seja do seu partido. O PS não condena ninguém, nem condenou a Eslováquia, nem condenou a Roménia, nem condenou a Malta. Nunca. Na Eslováquia foram assassinados jornalistas. Em Malta foram assassinados jornalistas com ligações diretas ao primeiro-ministro. Aliás, nos 2 casos acabaram por se demitir ao fim de anos. Nos 2 casos. E eu nunca vi o Partido Socialista Português fazer uma nota sobre isso. Uma que fosse. Sabe? E, portanto, isto tem que ser dito. Isto não tira nada de nós criticarmos Orbán, da situação na Hungria, do meu ponto de vista, ser até pior hoje em dia do que em qualquer outro lado. Estamos totalmente de acordo. Agora, uma coisa não tira a outra. E, portanto, não vamos ter duplos padrões. É aí que eu digo. Grande elogio é à deputada Ana Gomes, que ela realmente tanto ataca à direita como à esquerda se as duas estiverem mal. Não faz compadrios nem cumplicidades. E eu reivindico-me desse mesmo plano, porque estou a votar desde 2012, desde o tempo do relatório de Rui Tavares, que estou a votar contra a Hungria e dentro do PPE a propor a expulsão o PSD assinou a carta de expulsão. Não é? Agora houve aqui esta carta, mas foi de protesto, não foi a carta de expulsão. A carta que desencadeou o processo de expulsão culminou numa suspensão, que agora há de ser revista, mas essa carta foi assinada pelo líder Rui Rio. Não foi assinada não foi por outros partidos. Portanto, é preciso não esquecer isso. Portanto, Sr. Deputado Paulo Rangel, peço, por favor, que vá concluindo o seu raciocínio. É só para pôr as coisas no seu lugar. Que é preciso pôr as coisas no seu lugar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabámos de ter o privilégio de ter participado numa audiência muito viva, muito enriquecedora, como aliás é seu timbre, e em nome da Comissão quero agradecer-lhe a sua disponibilidade e agradecer aos colegas todas as questões colocadas e a forma como o fizeram, e penso que todos estamos felizes por constatar que atingimos o nosso objetivo de conhecer melhor os eurodeputados, conhecer melhor o seu pensamento, o seu trabalho, permitir-lhes também que conheçam melhor a Comissão dos Assuntos Europeus e desta forma criar melhores condições para um trabalho profícuo no futuro a favor de Portugal, que é o que a todos move. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, mais uma vez, pela sua disponibilidade e dou assim por encerrada a sua participação nesta audição e passaria à audição da Sra. Eurodeputada seguinte, a deputada Maria Manuel Leitão Marques, que eu tenho o privilégio de ser amigo e admirador em diversas circunstâncias, e, portanto, gostaria de relembrar-lhe o objetivo desta nossa audição, como acabei de referir, visa uma maior